بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único sem parceiros, e testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, continuamos a tradução deste livreto intitulado بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا. Que intelecto e que religião podem considerar o terrorismo e a destruição como sendo uma forma de jihad, como sendo uma forma de combate. Livreto escrito pelo autor, o nobre Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafidhahullah. E na continuação daquilo que foi dito na aula anterior, que é o benefício que tiramos da história do debate entre Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma e a seita dos Khawarij, o maior de todos os benefícios que tiramos é a importância de retornar aos sábios, a importância do conhecimento, a importância de al-ilm, do conhecimento benéfico. E, a fim de sublinhar esse ponto, o autor, o Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafidhahullah, mencionou mais uma história sobre isso. Sobre a importância de retornar aos sábios. Esta história é a história de um homem que foi seduzido pelos Khawarij. Foi seduzido pelos equívocos dos Khawarij. Isto é, as shubuhat, os equívocos, as ambiguidades dos Khawarij. Este homem foi seduzido por elas. Foi seduzido pelos Khawarij. Então este homem vai explicar a sua história. Ou melhor dizendo, vai narrar a sua história. O autor, Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafidhahullah, disse: e dentre as provas que o facto de retornar aos sábios nas questões religiosas, como também nas questões mundanas, é melhor para os muçulmanos. Então aqui o Sheikh nos diz que dentre as provas, dentre as evidências que é melhor para os muçulmanos de retornarem aos sábios nas questões religiosas, como também nas questões mundanas, é aquilo que foi relatado por Muslim. Então esta história foi relatada por Muslim no seu livro autêntico. E foi narrada por Yazid al-Faqir. Yazid al-Faqir, que diz dele próprio. Yazid al-Faqir, que é Rawi, que é o narrador desta história, que é, aliás, a sua própria história. Um pouco como aquilo que foi mencionado nas aulas anteriores, que é que o debate entre Ibn Abbas e os Khawarij foi narrado por Ibn Abbas. E aqui temos Yazid al-Faqir, que narra a sua própria experiência, a sua história, dizendo: fui seduzido por uma opinião dentre as opiniões dos Khawarij. Vejam que um dos equívocos dos Khawarij atingiu este homem que é Yazid al-Faqir, que disse: fui seduzido por uma opinião dentre as opiniões dos Khawarij. Então eu e outros partimos em grande número, ele e muitos outros, com a mesma
opinião dele, quer dizer que todos eles foram seduzidos por uma ou várias opiniões dos Khawarij, por um ou alguns desvios e equívocos dos Khawarij, então decidiram partir em grande número, quer dizer, viajaram em grande número, em grande quantidade, e queríamos efetuar a peregrinação. Quer dizer que a primeira coisa que eles queriam fazer era efetuar al-Hajj, a peregrinação, e depois queriam fazer o quê? E depois nos revoltar. Se queriam revoltar. Se queriam revoltar e se dirigir aos Khawarij. Se dirigir aos Khawarij a fim de se revoltarem com eles. Quer dizer que a primeira intenção deles era de ir fazer a peregrinação e depois de terem terminado a peregrinação se iam a revoltar contra Ali radiyallahu anhu. Passámos então pela Medina. Passámos então pela cidade de Al-Madina. E Al-Madina, como todos sabem, é a cidade para a qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam emigrou. Fez Al-Hijra. Emigrou da Meca para Al-Madina. E foi em Al-Madina que faleceu e foi em Al-Madina que foi enterrado. Então, este homem disse, passámos então pela Medina, porque a Medina está no caminho da Meca. E como todos sabemos, a peregrinação se efetua na Meca. Então passámos pela Medina e encontramos Jabir ibn Abdullah. Encontramos Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma sentado contra uma coluna a falar com as pessoas acerca do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então reparem, estes indivíduos, este grupo de indivíduos que estavam a viajar em direção da Meca para efetuarem a peregrinação, passaram por Al-Madina e encontraram quem? Encontraram Jabir ibn Abdullah, sendo que Jabir era um companheiro do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Aliás, era um dos sábios dentre os companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma se encontrava sentado, encostado a uma coluna, a ensinar às pessoas, a falar às pessoas acerca do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então este homem diz, e logo que Jabir mencionou as pessoas do inferno, isto é, estava a falar sobre as pessoas do inferno, este homem disse o seguinte, este homem que é Yazid al-Faqir, Yazid al-Faqir, o narrador desta história, disse ao companheiro do mensageiro de Allah, se dirigiu a ele, a Jabir, que estava a ensinar aos outros, lhe disse, ó companheiro do mensageiro de Allah, o que é que estás a dizer? O que é que estás a dizer? Allah disse no seu livro, إنك من تدخل النار فقد أخزيته وقال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. Este homem passou por Al-Madina e encontrou Jabir a ensinar às pessoas. E Jabir estava a falar das pessoas do inferno.
Então este homem cortou a palavra a Jabir e lhe disse para o companheiro do mensageiro de Allah: o que é que estás a dizer? Allah disse: ó Senhor, por certo, quem tu fizeres entrar no inferno, tu o terás humilhado. E disse também: cada vez que quiserem sair dele, a ele o farão regressar. Isto é, as pessoas do inferno, cada vez que quiserem sair do inferno, regressarão a ele. Quer dizer que não poderão sair do inferno. E as pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala fará entrar no inferno terão sido humilhadas. Este homem cortou a palavra a Jabir para mencionar, para lhe perguntar e dizer o que é que ele estava a dizer, e depois mencionou estes 2 versículos. E depois de ter mencionado estes 2 versículos, disse o seguinte: então, o que é que estás a dizer? O que é que estás a dizer? Então Jabir, radiyallahu anhu, lhe respondeu dizendo, isto é, o refutou, dizendo: tu não lês o Alcorão? Disse a este homem, que mencionou 2 versículos do Alcorão. Lhe disse: tu não lês o Alcorão? E a mim de lhe responder que sim. Este homem respondeu a Jabir que sim, que sim lia o Alcorão. Então Jabir lhe disse: ouviste falar da posição louvável de Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ouviste falar da posição louvável de Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Respondi que sim, ouvi falar da posição louvável de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então Jabir radiyallahu anhu disse: por certo, é questão da posição louvável de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pela qual Allah subhanahu wa ta'ala fará sair dentre as pessoas do inferno quem Ele quiser. Quem Ele quiser. Quer dizer, pela causa desta posição louvável, que é a intercessão do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam para certos membros da sua comunidade que entrarão no inferno. Então, pela sua intercessão, sairão do inferno. Sairão do inferno. E, obviamente, são membros da comunidade que cometeram grandes pecados, mas que não cometeram politeísmo. Entraram no inferno derivado aos pecados. Então, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, pela vontade de Allah, depois que Allah subhanahu wa ta'ala o autorize, vai interceder em favor dessas pessoas que sairão do inferno. Então aqui é disso que Jabir radiyallahu anhu respondeu, e esta é a refutação desta má compreensão dos textos sagrados deste homem que é Yazid al-Faqir. Yazid al-Faqir, que tinha esta má compreensão, que é que aqueles que cometem grandes pecados saem do Islão. Quer dizer que entram no inferno eternamente, por causa de terem cometido grandes pecados. Mas vemos aqui que é um erro, e que o facto de que a pessoa cometa um grande pecado não o exclui do Islão, mas pelo contrário, essa pessoa é considerada como muçulmana. Certo, é perverso pelo seu pecado, mas crente pela sua fé. Pela sua fé. Este é o julgamento daqueles que fazem grandes pecados aqui na Terra. São considerados como muçulmanos. E no além, depois da morte, dizemos que não permanecerão no inferno eternamente. Se entrarem no inferno, entrarão por um tempo e acabarão por sair do inferno. Não ficarão eternamente no inferno. Esta é a situação dos muçulmanos que morrem com grandes pecados sem se terem arrependido deles.
Depois, e aqui Yazid al-Faqir continua a descrever esta história, dizendo que Jabir, radiallahu anhu, continuou a descrever a Sirat. Continua a descrever a Sirat, isto é, a ponte, é uma ponte que está suspensa entre as duas extremidades do inferno, a Sirat. Então este homem continua a dizer a descrever e dizendo que Jabir radiallahu anhu continua a descrever a Sirat, a ponte sobre o inferno pela qual atravessarão as pessoas. E reparem que este homem veio, encontrou Jabir a ensinar às pessoas, cortou, interrompeu a aula. Jabir o refutou e continuou a sua aula. Não ficou a debater. Se contentou de refutar o erro, de refutar a pessoa e continuou a sua aula. Continuou a aula que tinha iniciado. E como vimos, refutou com conhecimento, com ilm. Então, este narrador, este homem, Yazid al-Faqir, continua dizendo: e tive medo de me esquecer disso. Tive medo de me esquecer disso. Isto é, tive medo de esquecer a refutação de Jabir, radiallahu anhu. E além disso, ele alegava, isto é, Jabir, radiallahu anhu, alegava que as pessoas sairiam do inferno depois de terem lá entrado. E sairão pretos, como a madeira da árvore de ébano. Eles entrarão no rio do paraíso, lá se lavarão e sairão como papel branco. Então aqui, este homem, Yazid al-Faqir, disse: tive medo de me esquecer da refutação de Jabir. E ao mesmo tempo, continuou a descrever a continuação daquilo que foi dito por Jabir. Então Jabir, além de o ter refutado, acrescentou, dizendo que sairão pessoas do inferno depois de terem lá entrado, e sairão pretos, como a madeira da árvore de ébano, isto é, queimados. Eles entrarão depois de terem saído do inferno, entrarão num rio do paraíso. E nesse rio se lavarão, irão se lavar, e sairão desse rio do paraíso brancos como o papel. Brancos como o papel. Então este homem continua a sua história dizendo: nós, isto é, os que estavam presentes com ele, aqueles que o acompanharam nesta viagem, voltámos e nos dissemos uns aos outros: grande desgraça. Vocês pensam que o Sheikh, isto é, Jabir ibn Abdullah, mente ou mentiria sobre o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam? Quer dizer que, depois de terem encontrado Jabir, e que Jabir os tenha refutado, e que lhes tenha esclarecido as coisas, através de provas, de evidências, deste caso, evidências da Sunnah, da tradição profética, se questionaram uns aos outros e disseram: que desgraça, isto é, que desgraça a nossa, que desgraça a nossa situação. Vocês pensam que o Sheikh, este Sheikh que é este sábio que é Jabir ibn Abdullah, iria mentir sobre o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam? Então depois ele disse, isto é,
Yazid al-Faqir, este homem que narra a sua própria história, disse: juro por Allah que nos arrependemos todos. Quer dizer que todos aqueles que o acompanhavam na viagem em direção da Meca para fazer a peregrinação, todos se arrependeram depois de terem ouvido esta refutação de Jabir radiyallahu anhu. À exceção de um só. Quer dizer, todos se arrependeram, à exceção de um. Um só permaneceu sobre o seu desvio e o seu erro. Quer dizer que não aceitou a refutação de Jabir radiyallahu anhu. Depois o autor do livro, ou do livreto, o Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, disse, como conclusão desta história, e esta narração foi narrada por Abu Nu'man, que é um dos transmissores, de hadith. E aliás, esta narração foi mencionada por Ibn Kathir. Esta narração foi mencionada por Ibn Kathir. E como dissemos no início, Muslim relatou este hadith. E aqui o autor nos diz que, aliás, esta narração foi mencionada por Ibn Kathir no comentário do versículo 37 de Surat al-Ma'idah. O versículo 37 de Surat al-Ma'idah. يقول الله تبارك وتعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. Eles desejarão sair do fogo e dele não poderão sair. Eles desejarão sair do fogo e dele não sairão. Portanto, esta história, este hadith de Jabir radiyallahu anhu, nos demonstra que este grupo foi seduzido e ficou admirado face a uma opinião dos Khawarij, que consiste em declarar descrente aquele que comete um grande pecado. Então, dentre os desvios e os erros dos Khawarij, consiste em declarar descrente aquele que comete um grande pecado e afirmar que aquele que comete um pecado permanecerá no inferno eternamente. E depois de terem encontrado Jabir radiyallahu anhu e que ele lhes tenha explicado e esclarecido esta questão, então adotaram e aceitaram o seu esclarecimento e abandonaram a falsa compreensão que tinham e se afastaram dos Khawarij, com os quais se queriam juntar depois do Hajj, depois da peregrinação. Então vejam que este grupo de homens, este grupo de pessoas que tinham a intenção de fazer a peregrinação e depois de se juntarem aos Khawarij, encontraram um sahabi, um companheiro do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que lhes esclareceu a verdade, então aceitaram e abandonaram esta má compreensão do Islão e se afastaram dos Khawarij. Depois o Sheikh diz, e esta é sem dúvida um dos maiores benefícios que retiramos desta história, que é de retornar aos sábios da Sunnah, aos sábios de confiança. E ficamos por aqui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.